Olá, internet! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Tá todo mundo de boa? Eu espero que sim. Bom, hoje eu tô aqui pra fazer a minha crítica sobre Dark. Como vocês podem ver, o vídeo vai ser bem curto, né? Porque a gente tem pouquíssimos personagens. E é isso, eu também queria fazer um desafio pessoal aqui, que é explicar Dark sem ter que editar. Então, bora lá. A série, ela tem muitos pontos pra amarrar e é por isso que ela é incrível. Ela fala sobre viagem no tempo, paradoxo, também fala sobre determinismo, que é basicamente o seguinte: a gente tem livre-arbítrio. Eu posso pegar e escolher as coisas do jeito que eu quero, ou o destino é uma força maior que está regendo todas as minhas escolhas. Então, de uma forma ou de outra, eu vou acabar fazendo o que eu deveria fazer, não o que eu escolhi fazer. A série tem esse debate e ele é muito presente, principalmente na primeira e na segunda temporada. Porque é o seguinte, a série, além dos paradoxos da viagem no tempo, o ponto principal é o seguinte: tá todo mundo aqui preso num loop temporal, eles estão fadados sempre a fazer as mesmas coisas e tem um grupo que quer quebrar esse ciclo, que no caso seriam as sombras, e tem o grupo que quer perpetuar esse ciclo, que é a luz. Só que, durante as duas primeiras temporadas, tu não tem ideia de quem é a luz. Tu só vê a sombra. E a sombra, no caso, é o Adam, o Noah e uma outra galera misteriosa. E a luz, no caso, seria a Cláudia e outros personagens que eu não posso dizer agora porque vai ser spoiler. Mas lá pra frente eu vou falando. Aliás, aviso. Esse vídeo tem spoiler. Cuidado. Agora tem um aviso aqui, tem um aviso no começo do vídeo, tem um aviso na thumbnail, tem um aviso no título. Então, por favor, não reclama, ah não, eu peguei spoiler. Eu tô avisando que tem spoiler. Continue por sua própria conta e risco. Bora lá. Beleza, além desse controle sobre a viagem no tempo e sobre esse paradoxo que tá todo mundo preso, a gente tem também um evento que é o fim do mundo. Em 2019, o mundo acaba graças a um acidente na usina nuclear. E daí é onde tem origem o paradoxo, em teoria, porque tem inúmeros eventos que tu jura que são a origem, que é dali que começou todo o problema e não é. São falsas origens. Por exemplo, esse garoto, o Mikkel, ele desaparece, vai parar em 1986, cresce lá e vira o Michael. Ele casa com a Hannah e tem o Jonas, que é o protagonista da série. Esse é um dos paradoxos. Outro paradoxo. O Ulrich, ele acha que foi o Helge que sequestrou o filho dele. Assim como ele acha também que foi o Helge que sequestrou o Mads, irmão dele, em 1986. Então ele fica obcecado com o velho e passa a seguir ele. Só que o velho entra na caverna da cidade, que essa caverna é uma das máquinas do tempo, e o velho vai para um lado, que no caso é para 86, só que o Ulrich, ele pega o outro lado, porque tem duas portas. Tu entra na caverna, tu entra no túnelzinho lá, e tem uma bifurcação. Se tu pegar pra direita, tu volta 33 anos. Se tu pegar pra esquerda, tu volta 66. Sim, o portal ele tem um ciclo de 33 anos. E aí, ok. O velhinho aqui, o Helge, ele vai pra 86, só que o Ulrich, ele erra o portal e vai pra 53. Lá, ele tenta matar o Helge criança, causando um tipo de deficiência mental, que é o que leva o Helge a sequestrar as crianças. Ou seja, o Ulrich estava certo. Só que tentando impedir, ele acabou causando o cara sequestrar as crianças. No caso, ele desde criança foi manipulado pelo Noah, que é esse outro cara aqui, que ele é braço direito do Adam. O Noah, ele faz de tudo pra descobrir como viajar no tempo, sem ser pela caverna. Ele quer descobrir uma forma fixa assim de viajar no tempo, uma forma que tu consiga escolher pra quando tu vai, não só depender do ciclo de 33 anos. E aí ele manipula o Helge e faz o Helge sequestrar todas aquelas crianças. Beleza, esse é outro paradoxo. Além disso, a gente tem mais um envolvendo o Noah e a Elizabeth, porque o Noah, ele é de 1910, 1920, por aí. Ele vai parar no futuro, em 2019,
Cadê? Ele vai parar no futuro em 2019 e ele cresce no futuro junto do Jonas e da Elizabeth. Só que aí ele e a Elizabeth se casam e tem uma filha. A filha deles é a Charlotte. Só que adivinha? A Charlotte, que é filha deles, é a mãe da Elizabeth. Então a Elizabeth é a própria avó. O que acontece? No fim do mundo, em 2019, abre um portal e esse portal suga a Charlotte do presente para 2052. E lá ela encontra a Elizabeth do futuro, que já é sobrevivente do apocalipse e tal, tá velha, já toda arrebentada, cega de um olho. E graças ao Adam, que orquestrou tudo isso para tentar salvar todo mundo do paradoxo, ela, a Elizabeth do futuro e a Charlotte do presente tem que sequestrar a Charlotte bebê, levar de volta no tempo para esse cara que é o Tannhaus, o relojoeiro que projetou a máquina do tempo, cuidar da Charlotte criança. E aí ela cresce, conhece o Peter e tem a Francisca e a Elizabeth. Mais um ciclo. A gente tem muitos e muitos ciclos. Eu poderia passar 10 horas aqui falando sobre todos os ciclos e dar todos os detalhes da viagem no tempo da série. Mas seria cansativo demais. Então eu vou me limitar só a esses exemplos e também explicar um pouco da árvore genealógica da família. Basicamente, duas dessas famílias não existem. Não deveriam existir porque elas são paradoxos. Começa por aqui. A gente tem aqui o Egon e a Doris Tiedemann. O Egon e a Doris, eles tiveram uma filha, que é a Claudia Tiedemann, só que eles estão com um problema no casamento. Tipo, o Egon, ele é homem, ele gosta de copular, e o casamento dele não tá indo bem. Então ele procura uma amante. Lembra que eu falei um pouquinho atrás que o Ulrich ele fica preso em 53? Ele voltou no tempo, foi parar em 50... Ah não, eu esqueci de explicar. Ele voltou no tempo, tentou matar o Helge e foi preso. No que ele foi preso, ele ficou lá de 53 até algum ponto depois de 86. Em algum ponto entre 86 e 2019 ele morreu. Só que de velhice, porque ele nunca voltou pro presente. Ok. A Hannah, que é mãe do Jonas, ela tem um caso com o Ulrich, mesmo ele sendo casado com a Catarina. E aí a Hannah encontra o Jonas do futuro, que tem uma máquina do tempo. Ele explica pra ela por que o filho dela do presente não tá ali, porque ele tem uma função muito maior nessa história inteira. E o que ela faz? Ela rouba a máquina do tempo do próprio filho, de alguns anos depois, volta no tempo pra encontrar o Ulrich, percebe que não vale a pena ficar com o Ulrich, porque, tipo, o cara só tá falando que gosta dela pra ela tirar ele da cadeia. Daí ela finge que não conhece e vai embora. E ela, essa cretina aqui, ela tem um caso com o Egon. Só que ela é engravida do cara. E a filha dela é a Silja, que tá aqui embaixo. E a Silja, que é bisavó do Bartroz, ela tem um caso com o próprio bisneto, que dá no Noah e na Agnes. A Agnes, ela tem um filho com o Infinito. O Infinito é um personagem. Esse Infinito, ele é filho do Adam e da Eva. Só que esses dois, eles existem graças ao efeito do gato de Schrödinger. Que é o seguinte, tu tem uma caixa, dentro dessa caixa tu tem um gato. Junto com esse gato, tu vai ter um vidro cheio de veneno, um martelo e um composto que vai decaindo conforme o tempo. Enquanto tu não abrir a caixa, tu não tem como dizer se o gato tá vivo ou morto. Então tu tem duas realidades sobrepostas. A partir do momento que tu abre essa caixa, que tu vai ter certeza se o gato morreu ou se ele viveu. Enquanto tu não abrir, as duas realidades continuam coexistindo. E é essa a explicação para existir o infinito. Por quê? No fim do mundo, quando a bomba detona e sai varrendo a cidade, o Jonas, do presente, tá lá com a Marta, que é tia dele, morta no chão. Aliás, ele ama a tia dele, tá? É meio bizarro isso, mas o cara namora a própria tia. Ou ele quer namorar a própria tia, porque
Ele não tinha noção de que ela era a tia dele antes de gostar dela. Enfim, a menina tá morta no chão e ele não sabe o que fazer. Existem duas possibilidades. Em uma delas, ele sobrevive sozinho, cresce por vários anos, sobrevivendo num mundo pós-apocalíptico, vira amigo do Noah e da Elizabeth, cresce e vira o Adam. E na outra possibilidade, a Marta, de uma outra realidade, salva ele, ela engravida, eles têm um filho e esse filho é o infinito. Caraca, doeu agora, pera aí. Eu não sei se ficou muito complicado. Me desculpa se tiver ficado complicado. Pra mim fez um pouquinho de sentido. Me desculpa. Mas basicamente é o seguinte: pela propriedade da sobreposição de realidade, existe uma realidade em que o Jonas cresce e vira o Adam, e na outra ele só engravida a Marta e morre. Só que essa Marta que engravidou, ela é de outra realidade, não é a que morreu. E daí ela cresce, vira a Eva, e esse cara vai sair pelo universo fazendo um monte de merda. Nas duas realidades, tanto na da Eva quanto na do Adam. E além disso, esse cara ele vai engravidar a Agnes, gerando o Tronte. Esse cara, todo o legado dele, junto com essa família, são erros. Assim como a Agnes, assim como o Noah, assim como a Silja, todos eles são erros de viagem no tempo. Em teoria, só quem deveria continuar vivo é a Ines, porque ela já é da linha do tempo original, ela não é um paradoxo. Ela adotou o Michael. A Jana, porque ela não é da família. A Catarina, porque ela também não é da família. A Greta, o Bernd, o Helge e o Egon, a Doris e a Cláudia. O resto... Ah, e a Regina. O resto é tudo paradoxo. Por quê? Porque eles perpetuaram a própria existência através de inúmeras interferências na linha do tempo. Por exemplo, o Jonas, ele de 2019, ele foi pro futuro. Lá ele aprendeu algumas coisas e tal, voltou pro presente. Ou melhor, ele foi pro futuro, aprendeu algumas coisas, tentando voltar pro passado, ele foi parar em 1953. Ele encontrou o Adam, que é ele mesmo no futuro. Tentando voltar pro presente, ele conseguiu voltar pra 2019. No caso, ele queria impedir o pai dele de se suicidar, só que ele não consegue, ele acaba causando esse suicídio. Daí ele continua no presente, 2019, cresce em 2019 até 2040 e pouco, quando ele vira o Jonas que... Ele parece um mendigo, 90% da série. O cara esquisito que fica andando por aí com uma maleta é o Jonas do meio termo. Não é o Jonas do presente, mas também não é o Adam. É o Jonas adulto. Esse cara forma um grupo com a Francisca e o Magnus e o Bartroz. E eles vão pra 1889, por aí. Enfim, eles ficam fazendo várias incursões no tempo e aí a história fica completamente bagunçada. Então, tu não tem como determinar qual foi o ponto inicial do paradoxo. Porque lembra que eu falei que o infinito ele ficou fazendo um monte de merda no tempo? Então, uma dessas merdas foi bagunçar a usina nuclear da cidade. O que criou a partícula de Deus, que é o material usado para a viagem no tempo. Por causa dele existe a viagem no tempo. Enfim, são inúmeros erros. Só que o problema é que o Adam, ele queria impedir esse paradoxo. E a Cláudia, que é a mulher que mais conhece sobre a viagem no tempo, ela é a expert assim, na viagem no tempo, ela mente pra ele falando o seguinte, pro Jonas adulto, antes dele perceber que ela mentiu e virar o Adam. Tu tem que fazer tal coisa. Ele, tá, mas a gente já tentou isso antes, não deu certo. Ela, não, mas dessa vez vai dar. Tem fé. Alguém aqui já jogou Far Cry 3? Lembra daquela fala do Vaz, que é tipo... Eu já te falei a definição de insanidade. Você continua fazendo as mesmas coisas várias e várias vezes, infinitamente, na esperança de que em alguma hora isso vá dar diferença. Isso é insanidade. Dark é insanidade, porque eles acreditam que independente do quão igual as coisas sejam, não, agora vai ser diferente. Não vai.
E tem muitos plots, assim, pra explorar, porque a série ela é muito rica. E é incrível isso, porque ela tem inúmeros pontos pra explorar e ela não deixa nenhum deles passar batido, entendeu? Todas as explicações estão lá, é só tu sair montando, é um quebra-cabeça gigantesco. E, ok, no final, na terceira temporada, a gente descobre o que realmente aconteceu. O que realmente é o ponto inicial do problema. É o próprio Townhouse. Só que, lembra que eu falei que tinha dois universos? Que tem o universo do Adam e o universo da Eva? Esses dois universos são frações do universo original, que é o do Townhouse. Porque o que aconteceu? O Townhouse perdeu o filho num acidente, e no que ele perdeu esse filho, ele dedicou a vida dele a encontrar uma forma de trazer o filho dele de volta. Como que tu impede uma pessoa de morrer? Trazendo ela um pouco antes do momento da morte dela. Então ele passa a vida dele inteira tentando explicar sobre viagem, aprender sobre viagem no tempo. Ele cria um aparelho gigantesco. Só que quando ele liga esse aparelho, ele fratura o universo dele. E no que ele fratura o universo dele, ele cria esses dois universos defeituosos. E eles vivem nesse ciclo infinito. Só que nem todo mundo tá preso no ciclo. É aqui que é a grande sacada. Todo mundo que é fruto do paradoxo tá preso nele. Só que algumas exceções aqui, como eu falei, essas exceções elas conseguem tomar ações diferentes dentro do paradoxo. Tipo a Cláudia. A Cláudia foi a única que sacou que ela podia fazer alguma coisa diferente. Assim como as pessoas que morrem dentro desse paradoxo, sem ter um propósito, assim, elas morrem por nada, elas fazem diferença. Porque se elas conseguem morrer no paradoxo, significa que elas não têm importância. Se elas não têm importância, elas são livres. Tudo que a Cláudia fez nessa série foi pra salvar a Regina, que era a filha dela que estava com câncer. Então, assim, tu jura que ela é a vilã da história, mas não, ela é só uma pessoa que não consegue superar a perda. Assim como todos eles são só pessoas que não conseguem superar a perda. O Adam, ele só faz tudo isso porque ele quer ter a Marta de volta. A Eva só fez tudo isso porque ela não queria que o infinito, que é o filho dela, deixasse de existir. Porque o filho dela meio que é um erro. Já que, tipo, ele é um fruto de duas realidades diferentes. E então, assim, o que a Cláudia faz? Ela explica pro Adam que por ela não fazer parte do paradoxo, ela conseguiu perceber isso, e ela explica pro Adam qual é a única forma de salvar todo mundo. O Jonas, do presente, recolhe a Marta da Terra 2 antes dela entrar no paradoxo, e eles dois, num minuto em que o fim do mundo acontece, eles descobrem o seguinte: a Terra parou. Por 1 nanosegundo a Terra parou quando o mundo acabou. O que isso quer dizer? Abriu uma brecha entre os três mundos. Dentro da caverna, na junção entre as três linhas do tempo. Quando o mundo acaba, abre um portalzinho que leva para o mundo original, o mundo verdadeiro, que é o do Townhouse. Então o Jonas e a Marta estão lá. Eles conseguem passar pelo portal e vão encontrar o filho do Townhouse antes do acidente. E eles conseguem impedir esse acidente. No que eles impedem o acidente, o paradoxo acaba. Porque o Townhouse nunca inventou a viagem no tempo. Então a máquina nunca explodiu, o mundo nunca foi fraturado. Nada disso aconteceu. Então no final da série a gente só tem 6 personagens, que são justamente os que não importam pro paradoxo. A gente tem um jantar em família, que é a Hannah, o Voller, a Bernadette, irmã do Voller. No caso eu não citei o Voller aqui, porque como eu disse, ele não tem importância pra história. Justamente por isso que ele sobreviveu. A Catarina tá lá, a Regina também, e o Peter. Por que só esses 6 sobraram? Porque eles não estão diretamente ligados ao paradoxo. Entendeu? Eles não são erros do universo. E é brilhante esse final, porque a série, no primeiro episódio, ela toca uma música que dá um pouquinho de agonia,
que é uma música em alemão sobre, tipo, de alguma forma, em algum tempo, em algum lugar. A tradução é mais ou menos essa. E, tipo, dá uma agonia porque é um monte de desencontro. Por 3 temporadas é tipo, não, agora vai. Putz, tá igual. Não, agora eles vão conseguir mudar. Merda, não deu. Não, agora vai ser diferente. Tá tudo igual. E aí no final toca a música. Porque a música é sobre o Jonas e a Marta. No final vai dar tudo certo. É basicamente isso que a música quer dizer. No final vai dar tudo certo. Porque a Hannah, como o paradoxo não existe, o Michael não tá lá, né? Então a Hannah casou com o Voller. Então o pai do Jonas agora é o Voller. E o Jonas ainda vai nascer daqui a alguns meses. Isso a série termina, no caso, em 2019. Então o Jonas ainda vai nascer. E a Marta ainda não tem previsão de existir porque a Catarina tá solteira, já que o Ulrich não existe nessa linha do tempo. Ai. Então é isso. No final, o paradoxo acabou e os personagens todos que a gente gostava pararam de existir. Só que aí é que tá, não é um final ruim. É isso que eu gostei, não é um final, tipo, decepcionante, igual The Last of Us, por exemplo. Não que... Como eu falei, eu gostei do jogo e tal, só que eu achei um pouquinho... muita gente achou decepcionante. Dark não tem um final decepcionante, pelo contrário, tem um final muito satisfatório. Porque no final eles conseguiram mudar o que ia acontecer, eles mudaram o futuro. Eu expliquei aqui da melhor forma que eu consigo, tá? Pra mim fez sentido o que eu falei aqui. Me desculpa se eu falei muito rápido, me desculpa se eu embaralhei as coisas. Mas é porque eu me empolgo no que eu tô falando. Eu devo ter pulado muito assunto ainda, porque eu nem falei do caso da sala das crianças onde tinha viagem no tempo. Ai, desculpa, eu cansei. Mas é isso. Era isso que eu tinha pra falar sobre a série. E além disso, eu queria ressaltar aqui também, não só a história é bem amarrada e é muito bem desenvolvida, como também a escalação de elenco, ela é maravilhosa, porque independente da era que tu vê, tu vai saber quem é qual personagem, porque eles conseguiram pegar atores crianças, adolescentes e adultos pra fazer o mesmo personagem, e eles são bem identificáveis. Tu não precisa ver o nome da pessoa na tela pra saber qual é o personagem que ela tá fazendo. E isso eu achei maravilhoso. Um dos principais exemplos é o Ulrich, porque tu vê o Ulrich adulto e o Ulrich velho, eu jurava que a versão velha dele era o mesmo ator, só que maquiado. Não, é outro ator, que é exatamente igual a ele. Eu vou até colocar a imagem aqui na tela. Ó. Cara, eu jurava que era a mesma pessoa. Não sei se eu sou estúpido ou se realmente parece, entendeu? Mas tipo, pra mim parecia a mesma pessoa. Enfim. A nota que eu dou é 9 de 10, porque tem um ou outro detalhezinho assim que eu não gostei. Eu que sou chato mesmo. Tudo bem se tu gostar de tudo, é porque eu sou meio frescurento. Mas é isso. O que eu falei aqui não é metade da série. Ainda tem muita coisa que você vai assistir e vai explorar. Por exemplo, toda a jornada do pingente de um santo lá que é padroeiro dos viajantes. Eu esqueci o nome dele. Só esse pingente já tem uma porrada de história, entendeu? E eu não falei dele aqui. Assim como a cadeira que o Noah usa pra mandar as crianças de volta no tempo. Só avisando aqui um detalhezinho. Toda vez que vocês verem aquela sala toda decorada com um monte de coisa de bichinho, cama de beliche e uma cadeira no meio, aquela sala ela tá em 86, tá? Independente do personagem que esteja dentro dela, é 1986. É isso. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de verdade. Me desculpa se eu falei rápido. Me desculpa se pareceu meio perdido assim. Mas é porque eu me empolguei. Pra mim tava fazendo sentido. Me desculpa se não fez. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, não esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal e de clicar no sininho para ativar a notificação. Até a próxima. Tchau!